empresas muitas vezes investem muita energia em contratação, mas tem o outro lado, uma vez que você contratou aquela diversidade que você queria trazer, como é que você garante um ambiente que está preparado, né, culturalmente para receber essas pessoas, para integrar, para desenvolver, para gerar carreira? Não é só uma questão estrutural, né, que é embasado. A gente tem outras ações que a gente também pode recomendar para quem estiver nessa jornada, como a gente colocou, pode começar pequenininho e se expandir, de outras ações que também vão criar a sua importância. O mercado de trabalho já entendeu que aumentar a diversidade das suas equipes é essencial para dialogar com o mundo atual e manter a competitividade em seus negócios. Mas como criar um ambiente forte e acolhedor em que todas as pessoas sintam-se seguras para serem exatamente quem elas são e a diversidade possa fluir e enriquecer as relações e resultados? Ou seja, como construir uma cultura de aliados? Meu nome é Carla Furtado e esse é o tema desse episódio do Microsoft Brasil Podcast de hoje, em que vocês também podem assistir no YouTube. Caso você queira nos ver, é só procurar pelo Microsoft Brasil Podcast lá no YouTube que você vai nos encontrar. E para falar desse tema tão importante, tão gostoso, eu recebo duas pessoas essenciais na Microsoft. A Alessandra Costa, que é gerente de categoria Xbox na Microsoft Brasil. Bem-vinda, Alessandra. Muito bom ter você aqui. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. E também, além da Alessandra, a gente está com a Juliana de Oliveira, que é gerente de RH na Microsoft Brasil. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Carla, Alê. Só para a gente fazer as vezes aqui, né, de diversidade e inclusão, eu sou uma mulher morena, estou com uma blusa preta, cabelos longos pretos. Perfeito. E estou com o meu fone de ouvido. Adorei, vou fazer igual, muito bem começado. Eu sou loira, tenho olhos castanhos, estou vestida com uma blusa verde e um cachecol colorido. E eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e castanhos, estou com uma blusa azul clara de gola alta, num fundo cinza aqui do estúdio. Cada uma de um lugar, a gente falando, conversando umas com as outras virtualmente, como tem sido muito nos últimos tempos, né? Perfeito. E além disso, que tem rolado muito, né, do mundo digital, um tema que a gente também tem falado bastante, e ainda bem nos últimos tempos, é diversidade e como que dá trabalho levar isso para o trabalho, porque demanda desconstruir muita coisa, né? Nós, as empresas, todo mundo tem que desconstruir muitas crenças e construir novos aprendizados. E o que a gente escuta bastante do meio corporativo é que as empresas até começaram a encarar isso na contratação, por exemplo, sim, vamos contratar mais mulheres para cargos onde tem mais homens, mais pessoas negras, principalmente, que normalmente no ambiente corporativo a maior parte das pessoas são brancas, mas depois da contratação parece que não tem mais um trabalho nesse sentido. Eles têm com a impressão que construir uma cultura focada nisso é como se fosse tirar a atenção de uma prioridade de metas e resultados, e isso acaba ficando meio que de lado. Então, eu queria saber de vocês, que trabalham com isso tão próximo, numa multinacional, por que essa impressão de que isso seria dar muito trabalho, atrapalharia o processo, é uma impressão equivocada, e como que uma cultura de aliados impacta positivamente nos negócios? Ju, se você quiser começar, você que é nossa gerente de RH. Perfeito. Bom, acho que, primeiro, todos os fóruns que a gente participa, não só aqui internamente com a Microsoft, mas também com os nossos clientes e parceiros, né? Acho que a gente sempre reforça o porquê, né? O porquê da diversidade e inclusão. Então, não é só uma questão, obviamente, de uma necessidade, né, de transformação social e de cultura no nosso país e, né, em todo o mundo, né, na verdade, mas também uma questão de necessidade de negócio, né? Então, não é só porque a gente é legal que a gente quer ter inclusão, é porque também tem que trazer o lado do negócio, né? A gente realmente acredita que quando a gente consegue considerar todas as diferentes perspectivas, a gente gera inovação. E aí a gente sempre vai estar um passo diante do mercado, porque a gente está antecipando demandas que a gente pode não estar enxergando quando a gente considera uma perspectiva só. Então, existe uma questão também, além da sociedade cultural e de momento aí de evolução humana, também uma questão de necessidade de negócio. Acho que é o primeiro fator. O segundo é que
diversidade e inclusão, né? Você trouxe um ponto muito importante, que as empresas muitas vezes investem muita energia em contratação, mas tem o outro lado, uma vez que você contratou aquela diversidade que você queria trazer, como é que você garante um ambiente que está preparado, né, culturalmente para receber essas pessoas, para integrar, para desenvolver, para gerar carreira, porque nossa ambição é realmente olhar para uma organização e ver todas as diferentes representatividades ali dentro da organização e evoluindo e crescendo enquanto carreira e negócio e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto tem que ser um valor da empresa, e na Microsoft sim depois eu posso até falar um pouquinho, né, porque eu quero dar a chance também da Lê comentar, mas o que a gente gosta de reforçar é que é uma jornada, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova, tempos em tempos a gente para refletir o que a gente aprendeu no quarter, no semestre, no ano anterior, o que a gente deveria fazer diferente, coisas que a gente compartilha com o mercado, coisas que a gente aprende do mercado. E em 2020, especificamente, eu acho que teve um ponto-chave da migração cultural globalmente na Microsoft, de como é que a gente, reforça que diversidade e inclusão é um valor. Então, a gente teve uma rede, né, de um portfólio de treinamentos culturais muito focado, que é interessante, né, em neurociência, para a gente entender como é que o ser humano funciona, como é que a gente consegue gerar novos insights e mudanças de perspectiva no ser humano, considerando o timing e respeitando também que todo mundo tem um tempo de evolução. Então, uma veia de educação e uma veia também bastante importante de como é que a gente aterriza o que a gente deseja e anseia enquanto missão na prática. Então, em 2020, também todos os funcionários começaram a ter incorporados nas suas metas individuais qual que é a sua contribuição para a diversidade e inclusão. E aí, a gente tem vários aprendizados, eu vou dar espaço aqui para ali também colocar a perspectiva dela, mas entre um dos aprendizados do ano 1 para o ano 2, né, que a gente trouxe, é que às vezes a gente complica muito na hora de definir metas e colocar o que a gente realmente anseia. E às vezes ser um aliado é muito mais simples, né, não precisa fazer toda grande transformação começa com um pequeno passo. Então, a gente vai poder depois falar um pouquinho melhor disso, mas eu acho que tanto a empresa dá o tom de que isso é um valor importante, o porquê, não só culturalmente, mas também de valor agregado ao negócio, e como é que a gente traduz a ambição na prática. Acho que esses de 2 anos, eu poderia falar que são os primeiros grandes aprendizados que a Microsoft teve. Maravilha, te escutando... só um comentário, te ouvindo parece tão óbvio, né, que é importante, impactante nos negócios, né, então, Ale, o que mais você pode complementar, assim, para quem ainda acha que é mais trabalhoso do que, e vai ter menos bônus para a empresa, mesmo sabendo disso que a Ju falou, o que mais a gente pode usar de argumento para convencer da importância que é isso? Acho que a Ju começou muito bem, né, falando dos valores e de como foi inserido isso para todos os funcionários. Eu diria até que não só funcionários, como os parceiros, os próprios clientes. A gente traz isso muito forte, a gente espalha a nossa cultura de diversidade e inclusão para os nossos parceiros. Inclusive, tem um exemplo incrível que foi no Pilar de Acessibilidade, onde foi desenvolvido um treinamento todo em português, com certificado e com badge, né, que é um certificado e um crachá no final do curso, para que os parceiros possam evoluir nessa cultura também, diversidade e inclusão, criar as próprias culturas e entender o universo da Microsoft. Então, corroborando bastante o que a Ju falou, a gente acredita sim numa cultura mais diversa, traz super ganhos em termos de inovação, de performance e de produtividade para todos os negócios da Microsoft, inclusive pela interação das diferenças de pensamentos. Que isso, somado a um trabalho de equipe, que é muito forte, a gente supera os desafios em todas as nossas áreas de atuação, né? Seja mais focado para B2B ou também na parte de B2C. E para falar sobre isso, o desafio que a gente tem como empresa e todas as empresas, eu acho interessante a gente falar um pouquinho o que é um membro com um aliado, né? De uma forma bastante estruturada e organizada. Então, aqui a gente tem
um comitê, primeiro é legal falar, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão, é claro que as pessoas trabalham como extra, então não existe uma pessoa exclusivamente dedicada, que eu acho muito interessante no caso da Microsoft, porque envolvem as pessoas, envolve na cultura que a Ju bem colocou, na parte de recursos humanos, ou seja, eu preciso entender o conhecimento dos valores para eu poder praticá-los, então tem que fazer parte do meu dia a dia de trabalho, isso. E aí, além do comitê, que tem algumas pessoas que direcionam, que tem que ter um pouco mais de voz dentro da Microsoft para a gente conseguir direcionar as ações e os investimentos que a gente tem um grupo de membros, que são um grupo de pessoas voluntárias, que são lideradas pelos funcionários da Microsoft, que trabalham justamente para promover esse local de trabalho mais diverso e inclusivo. Todos aliados à missão global que a Ju colocou, da Microsoft. E aí tem os aliados, que são pessoas que também, de uma forma intencional, elas também querem compreender, elas também querem se desenvolver numa empatia e agir em prol dos outros, com o compromisso de colocar em prática todas essas ações como uma jornada, como a Ju bem colocou. Maravilha, e eu falei, né, parece tão óbvio, né, mas a gente tem que lembrar que para muitas pessoas ainda não é óbvio, e até como para nós em algum momento não foi, e a gente nunca pode esquecer disso, né, quando a gente está muito integrado num tema, a gente esquece que para algumas pessoas não é, e da mesma forma, as pessoas que ainda não enxergaram alguns pontos também não percebem que tem pontos não óbvios, né. E o que eu acho muito interessante disso que a gente está falando é a possibilidade de pessoas que não necessariamente estão num grupo de minorias sociais, né, poderem sentir-se parte dessa missão de tornar o mundo um lugar mais equânime, porque como é um tema muito recente, muitas pessoas achavam que não tinham lugar de fala, até um termo que ficou muito mal entendido, e não poderiam participar disso, né, mas a verdade é só lembrar qual é o seu papel numa causa. Então, o meu lugar de fala, por exemplo, é de uma mulher branca, cisgênero, e com esse lugar de fala eu lembro que eu posso colaborar em diversas causas, que não necessariamente eu estou dentro, mas eu sempre posso ser uma aliada, né? Então, Isso falando aí. disso, a gente falou muito da Microsoft, o que as empresas fazem, mas eu queria saber por que, pessoalmente, vocês se envolvem com esse tema. Por que ele se tornou tão importante para vocês, uma causa pessoal? Por que vocês se tornaram aliadas? O que motivou vocês a serem aliadas? Posso começar agora, Ju? Vai lá. Boa. Bom, para mim, eu diria que assim mudou completamente minha vida e muito, muito para melhor, né? Inclusive, eu já sabia desse trabalho de diversidade e inclusão da Microsoft, né? Eu comecei também como cross-pillar aqui, então eu vejo todos os pilares, acho legal falar um pouquinho quais são os pilares que a Microsoft trabalha. Então, hoje a gente tem acessibilidade, a gente tem o GLIM, que é LGBTQIA+, a gente tem o Women, mulheres, tanto na liderança como na tecnologia, e tem o BAN, que é Black at Microsoft, que seria a parte de raças. E eu trabalho com a parte de cross, então eu vejo os 4 pilares de uma forma balanceada, junto com cada um dos líderes desses pilares, e a gente tem uma D&I Lead, que toca toda esse comitê, né, essa estrutura. E para mim mudou bastante, eu acho que de uma forma muito natural, a gente começa a conhecer mais, a gente lê muito mais, a gente se envolve muito mais, a gente faz discussões mensais nesse comitê e abre muito a cabeça. Então, é um olhar mais inclusivo, é um respeito à diversidade, é a empatia, entender o lado do outro, é o desdobramento de um conceito que você tinha um preconceito e você vê que ele tem que ser desmantelado, ele não faz sentido existir, né? E uma influência positiva que você acaba tendo com as pessoas que você convive. Você é um disseminador, você consegue fazer um desdobramento, né? E hoje, como Crosspillar, eu acabo colocando um calendário único para a gente entender todas essas datas importantes e como é que a gente traz esse balanceamento e esse olhar interno, que a gente começou a fazer um trabalho bem forte com os colaboradores, com os parceiros e com os nossos fornecedores, e um olhar externo. Quais são as datas importantes que a gente tem e como é que a gente faz isso de uma forma cross? Então, você acaba se envolvendo muito mais e vendo que realmente tem todos os dias tem uma data importante. Então, esse olhar é um olhar totalmente diferenciador. Então, mexeu bastante comigo no meu âmbito pessoal. Mas, é maravilhoso isso, mas eu também queria entender
o que te fez estar nessa função que você está? Você que é gerente de Xbox, por exemplo, teoricamente não tem nada a ver com causas sociais. Então, como que você foi parar aí? Por que isso te motivou? Olha, ótima pergunta, porque tem tudo a ver com as causas sociais. Eu, inclusive, sou hoje uma pessoa que falo por Xbox na linha de diversidade e inclusão. A gente trouxe, inclusive, um console que ele é totalmente de acessibilidade, né? Para a gente trazer essa mais diversão e mais experiência para o gamer ou para o casual gamer. Jogos como Forza, que também ganhou um Game Award por ser um jogo totalmente acessível. Então, veja como dentro das nossas respectivas áreas, a gente tem um âmbito de diversidade e inclusão o tempo todo. Então, para mim, fez muito sentido, além de gostar da causa, ser uma apaixonada pelas causas de diversidade e inclusão, hoje também faz muito do meu dia a dia de trabalho. Maravilha. E para você, Ju? Olha, só queria complementar um ponto da Lê, da questão de como é bonito a gente ver que diversidade e inclusão também está na veia de negócio, né? Quantas oportunidades, que nichos de mercados em games a gente não estava considerando e passa a considerar quando a gente tem um olhar diverso, né? Parabéns, Ale. Eu acho o máximo quando a gente tem esses business de negócio. Bom, com relação a mim, né? Eu acho que eu poderia fazer um podcast depois só disso, mas pessoalmente eu tenho histórias que são linkadas aos meus valores pessoais, a minha vivência pessoal, que já me traz, independente do lado profissional, já me traz essa necessidade de estar fazendo algo para a inclusão, né? E acho que tem uma questão pessoal que vem antes do profissional. E do profissional, eu acho assim, a gente fala entre os treinamentos que a gente oferece aqui na Microsoft, que está disponível também para qualquer um, depois eu posso compartilhar o link para todo mundo acessar no LinkedIn, tem a questão do privilégio, né? Hoje eu me sinto privilegiada em vários aspectos, trabalho numa multinacional como a Microsoft, que é referência em tecnologia, sou mulher, estou numa posição gerencial onde eu posso tomar decisões de pessoas, eu posso influenciar pessoas na transformação cultural, no desenvolvimento, no crescimento profissional. Então, eu acho que tudo isso é privilégio e acho que tem uma questão também de você ter um conceito aqui na Microsoft que a gente usa em inglês, eu não gosto de ficar falando muito outro idioma, ainda mais podcast que é internacional, mas assim, que é o give back. Como é que a gente retribui tudo aquilo que a gente recebeu, né? E eu acho que você tem que ter gratidão e também humildade com o privilégio que você tem hoje. E eu acho que é aí que entra o fundamental papel do aliado também. Porque a gente fala que a gente quer considerar todas as vozes e ter certeza que a gente está considerando todas as perspectivas, mas às vezes numa reunião, num pequeno fórum, numa criação, numa inovação, numa resolução de conflitos, em todos os cenários que a gente encontra diariamente no ambiente de trabalho, como é que o aliado pode provocar a inclusão de vozes que não estão sendo levantadas, né? Acho que parte dessa transformação cultural é que todo mundo se sinta super confortável e principalmente empoderado de colocar o seu ponto de vista, a sua contribuição, né? Estava até assistindo um filme aí essa semana passada e estava falando das leis de desenho, de gráfica, né? Que a perspectiva depende do ponto de vista do observador. Então, quais são como é que a gente consegue garantir que a gente está tendo um olhar 360 em todas as decisões, em todo o direcionamento de negócio, em toda a inclusão de pessoas, a gente tem o privilégio também de ser Great Place to Work, mas assim, a gente ganhar uma certificação não significa que a gente não tem ponto para melhorar, então como é que diariamente a gente está olhando para esse nosso crescimento, as oportunidades que a gente pode não estar enxergando por não ouvir a todos, né? Então, tentando resumir, tem um valor pessoal, quando a gente fala de propósito de trabalho, que também é um conceito que a gente está trabalhando bastante globalmente na Microsoft hoje, o propósito é esses valores pessoais que me motivam a poder aplicar isso no meu trabalho. Isso que, além de remuneração, de salário, é também a gratificação de poder estar fazendo o trabalho de RH na empresa que eu escolhi estar. Então, acho que uma fonte acaba alimentando a outra, né? O pessoal e o profissional. Eu queria até complementar, a Ju, aproveitando que a Ju é uma grande promotora, né, como recursos humanos de negócios, né, ela está sempre impulsionando as pessoas em como, somente diversidade e inclusão, outras causas, como é que a gente implementa os negócios e a gente tem ganhos com isso, não só para os negócios da Microsoft, como parceiros, como para a sociedade, né, então, eu agora como Xbox mulher,
Aproveito também disso para trazer muito mais a questão, né, que a gente tem da toxicidade no mundo games e tudo mais. Como é que eu trago essa presença da mulher no mundo games que vem se espalhando muito mais? Então, esse também é um dos pontos que a gente, inclusive, vai trabalhar bastante, campanhas de diversidade e inclusão nesse quesito dos gamers, né? Para a gente ter mais espaço para as mulheres também jogarem, porque temos que ter direitos iguais. Então, claro, eu tenho um lugar de fala nesse sentido, que é muito, muito importante. Nesse caso, né, o seu lugar de fala é de membro de uma comunidade que gostaria de ser melhor representada nesse universo que, com certeza, é bastante masculino, né? Até como os jogos são, é tudo feito para uma lógica muito masculina. É muito interessante, quando a gente para olhar com atenção, a gente vê que, na verdade, o tema de inclusão está em tudo, né? Absolutamente tudo. Eu acho que uma empresa que não percebe isso está vivendo descolada da realidade, né? Porque não tem como mais. E você falou de privilégio, Ju, e me lembrou de uma coisa que até estar numa empresa que é aberta a isso já é um grande privilégio, né? Porque para muitas pessoas... E eu lembro de que quando a gente começou a falar desses temas, eu estava numa empresa com pessoas muito legais, mas que ainda não tinham essa consciência. E era difícil para mim, porque eu tinha que ser aquela pessoa que falava, né? Que explicava, que era visto como chata muitas vezes. E ainda assim também tive muita sorte, porque esse lugar é muito pequeno, muito horizontal. Mas a gente sabe, né, que a gente conhece muitas pessoas em grandes empresas que dependem do seu trabalho e não tem isso que você falou, Ju, de ter um trabalho alinhado com seus valores pessoais. Então, são pessoas que se sentem aliadas na vida pessoal delas, mas aí chega no trabalho e não é aquilo. E elas têm que lidar com uma outra atmosfera. Então, será que vocês têm algum conselho para esses colaboradores plantarem uma semente ou lidarem bem com isso? Você quiser começar, Ju? Acho que, como eu falei, né, toda mudança começa com pequenos passos. Então, dependendo da audiência que você quer influenciar, talvez você vai ter que ter uma estratégia diferente, né? Então, primeiro entender também a cultura da sua própria empresa, né? Então, de onde vem isso, né? Pensando em diversidade e inclusão, por que eles têm essa ótica e essa perspectiva? Acho que a história nos ajuda a dizer com quem que a gente está falando. Acho que um approach de negócio com um time de liderança, para eles entenderem que não é só mais isso não é tema de RH. Isso é um tema de negócio. Quais são as oportunidades de negócio que os líderes, a empresa está perdendo em termos de inovação? A gente tem outras indústrias aí que a cada ano lança um produto novo com geração. A gente está na era digital, né? Então, quem não tiver velocidade de antecipar demandas de mercado vai ser engolido pelos concorrentes que podem estar mais rápidos. Então, pensando em negócio, como é que você traz justificativas, uma argumentação mais de negócio para essa realidade? Obviamente, o RH sempre, né, tem uma função de pessoas, ele pode ser o facilitador, só não colocaria na responsabilidade do RH, porque aí já começa errado. As pessoas têm que entender o significado dessa mudança cultural. O RH tem que vir como um facilitador. E começar com uma coisa que funciona muito bem aqui, em muitas empresas também, que a gente troca figurinha, troca aprendizado, a questão dos a gente chama aqui, não quero falar de novo, sopinha de letrinha da Microsoft, mas os grupos de representatividade. Então, assim, quem gostaria, de preferência liderado por funcionários, né, de ser o representante de uma voz de mulheres? Quem gostaria de ser... E aí começar a se organizar para poder ter a escuta dessas vozes que ainda não têm espaço para pertencer. E aí, ouvindo os dois lados, acho que a gente consegue começar a discussão e começar pequeno. Às vezes o desafio é muito grande, mas não desanime por isso. O papel do aliado é isso, começar a ver onde tem as pequenas oportunidades de você plantar a sementinha e trazer uma outra perspectiva, sempre pensando de o que eu vou ganhar com isso, sendo eu um negócio, sendo eu RH, sendo eu time, sendo eu gestor, e as pessoas entenderem o valor agregado disso. Eu acho que a gente consegue, com essa escuta, com empatia, com respeito, começar a fomentar a discussão. Com muito certeza. Bom. Você quer complementar alguma coisa, Lê? Quero, acho que a Ju foi bastante completa nos comentários dela. Eu queria só aproveitar e dizer que, no caso da Microsoft, a gente tem uma abertura muito grande para trazer. Esse ano foi o ano dos aliados, não tenho dúvida que para o próximo ano fiscal a gente vai continuar
permeando, trazendo mais aliados, porque são as vozes junto com a gente proporciona muito conhecimento, então, a Ju colocou bem, né, no começo do relato dela, alguns cursos que a Microsoft promove, né, então tivemos o Allyship, né, que foi um curso extenso, denso, maravilhoso, com muitas explanações ali, mas não só isso, nós promovemos também, com alguns parceiros que estão na causa de diversidade e inclusão, alguns workshops para a gente justamente trazer esses elementos, né, os valores, a cultura, e como é que eles passam a ser protagonista dessa história. Então, a gente trouxe alguns workshops do que é diversidade e inclusão, como é que a gente atua, o que estão nos valores e na cultura. Depois trouxemos microagressão verbal, como é que eu trabalho isso, né? Como é que eu recebo e eu faço uma digestão disso e eu transformo isso de uma forma completamente diferente e positiva. E eu depois, como um protagonista, junto com os membros e com os líderes, como é que eu, aliado, sou muito importante. E aí, claro que a Microsoft, ela traz muito uma parte estrutural, porque é muito forte para a gente o diversidade e inclusão. Então, a gente tem os banheiros unissex, que quando a gente mudou, né, de prédio, foi uma das coisas que veio muito enraizada na parte de LGBT, que foi muito importante. Mas temos alguns pontos estruturais. Como é que a gente consegue trabalhar, então, através dos produtos? Então, a gente tem produtos que são 100% acessíveis. Como é que eu transformo isso em pílulas de vídeos para que eu mostre internamente e externamente que os produtos funcionam, como é que eu educo as pessoas para fazer apresentações mais acessíveis, seja com os nossos produtos ou no seu dia a dia, além de capacitações técnicas, né? Então, vamos fazer grupos, hackathons, onde eu leve um pouco de conhecimento. Então, não é só uma questão estrutural, né, que é embasado. A gente tem outras ações que a gente também pode recomendar para quem estiver nessa jornada, como a gente colocou, pode começar pequenininho e se expandir, de outras ações que também vão criar a sua importância, né? Através de digital, de vídeos, de pílulas, de conhecimento, de workshops, de bate-papos. Então, eu acho que tem realmente uma jornada incrível aí pela frente, tem muita coisa que pode ser feita e já pode começar. E é muito legal ouvir vocês, que assim, tanto que você falou de cursos, hackathons e tudo mais, e o que a Ju falou de não ser uma função exclusiva do RH, é muito massa porque tem a ver com envolver as pessoas, né? Então, sim, vocês vão ter que se reunir, conversar sobre isso, o que parece meio difícil no começo, mas sempre é algo muito empoderador, muito transformador, porque tem um impacto na nossa vida pessoal. E se a gente parar para pensar, né, quem a gente convive no trabalho são pessoas, é uma segunda família. Então, que importante que é a gente poder falar sobre isso com colegas de trabalho. E com certeza isso vai mudar o mundo, porque tem a ver com mudar as suas relações e como que a gente enxerga, como que a gente age com clientes, com colegas, com líderes, com seus colaboradores. Então, eu fico muito animada de escutar isso, inclusive de ser um ano fiscal da Microsoft, de tema aliados, porque tem muito a ver com o próximo passo, né? A gente ficou há muitos anos falando de conscientização. As pessoas tinham que compreender o que eram alguns preconceitos e tal, e dava uma impressão que a gente vai ficar só naquilo, porque a gente também vive num tempo de imediatismo, né? A gente quer que as coisas se transformem muito rápido. E aí a gente passou por um longo período de conscientização e agora a gente está indo para a ação, né? E empoderar aliados tem tudo a ver com o próximo passo, com agir e saber que não vai ser imediato, né? Não vai ser da noite para o dia. Ter um ano inteiro para focar nisso é também uma dica a se dar, né? Eu imagino que a gente não é uma palestra que vai resolver, né? São várias ações. É isso aí. E é uma coisa que tem que ser para sempre, né? Que ela seja recorrente, consistente, frequente. Porque só assim que a gente consegue reverberar os ensinamentos, os treinamentos, as ações e com isso engajar. Acho que o grande ponto, e a gente trabalha muito a nossa missão de intencionalidade, é como é que nós, a Ju falou muito de liderança, que é muito importante, né? Como é que a liderança, então, engaja e é intencional para que as pessoas consigam segui-las, né? E falar, puxa, olha, isso funciona e é verdade. Então, eu também quero agir de uma forma intencional. Então, a intencionalidade faz muito parte da nossa missão em diversidade e inclusão. Perfeito, eu lembro que eu queria falar justamente disso para a gente fechar com mais inspiração, que é
Queria saber se tem alguma história para vocês compartilharem de aprendizado, assim, algo mais próximo mesmo, porque a gente falou muito de modelos que a Microsoft faz e realmente faz, mas o que vocês levaram, assim, um caso que ficou de aprendizado, que vocês viram que funcionou, como você falou agora? Ai, olha, funciona. O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Se quiser começar para pegar o embalo já. Já vou começar. Eu lembrei muito de um projeto, né, que eu acabei encabeçando, e claro, não fiz nada sozinho, sempre tem gente com a gente, mas foi um projeto focado em educação, junto com os nossos produtos, né, como eu comentei, então os nossos produtos também são muito acessíveis, não só a parte de Xbox, mas a gente tem Windows e Office também são acessíveis, e a gente conseguiu fazer todo um mapeamento de quanto as escolas que precisam ser assistidas, são escolas especiais, precisavam de produtos de acessibilidade. E hoje os nossos produtos, o Windows e Office, eles são 100% acessíveis. Então a gente juntou com alguns fabricantes, convidamos todos os fabricantes que são nossos parceiros de PC, né, de notebook, e juntos fizemos essa jornada, criamos campanhas, fomos atrás de escolas para mostrar, olha, existem notebooks junto com Windows e com Office, que já são 100% acessíveis e que vocês podem já usar no seu dia a dia da escola. Então, a gente teve muito ganho em termos, hoje mais de 30% anualmente crescem escolas especiais que precisam desse tipo de produtos para serem assistidos. Os professores ganharam cerca de 50% do tempo deles, que eles levavam para fazer criação ou coisas que eles precisavam de mais tecnologia, a própria tecnologia da Microsoft, junto com os notebooks, trouxe esse tempo salvo para eles já poderem fazer as aulas de uma forma direta com os alunos, né? E os alunos poderem seguir. E aí você cria uma fidelização, né? Então, as pessoas se envolvem com isso, vê que funcionam, e lá na frente a gente tem produtos também profissionais para isso, seja nuvem, seja através de Azure, Microsoft 365, e a parte de entretenimento com Xbox. Maravilhoso. Você lembra, Ju, também de algum caso assim que você viu, olha, funciona, uma ação que realmente você viu que teve um impacto? Sim, acho que a Lê trouxe um excelente exemplo de negócio. Maravilhoso. Né? E trazendo um pouco do lado, agora eu vou também puxar um pouquinho falando de gestão de pessoas, de talentos, etc. Sim. Nós temos uma iniciativa liderada aqui no Brasil, de até aproveitando a oportunidade, né, de tanta gente que a gente vê hoje, até por efeito da pandemia, de pessoas disponíveis no mercado e que gostariam de entrar no mercado digital, né, na indústria digital. E como o nosso mundo está sempre crescendo, ampliando e mudando, né, a gente tem oportunidade em algumas áreas de especialidades que hoje a gente não encontra, não tem curso que forme esses profissionais, por exemplo, na parte acadêmica, em faculdades e universidades. Então, a gente tem aí algumas áreas de atuação, por exemplo, segurança, a parte de business apps, que a gente chama algumas áreas de indústria que a gente quer ajudar as pessoas a desenvolverem novas competências para alimentar esse mercado de trabalho. E, em paralelo, a gente aproveitou alguns recortes que a gente tinha de diversidade junto com esses grupos que a gente chama aqui dos pilares de diversidade, de fazer um grupo específico para mulheres, um grupo específico para o Black at Microsoft, na linha de, já que é uma oportunidade de desenvolvimento para o mercado que não existe mão de obra, vamos trazer esse recorte de diversidade na frente para eles já estarem capacitados antecipadamente, já se inserirem na frente do mercado. Então, assim, quando a gente dá para pensar negócio, oportunidade, diversidade e inclusão junto, né? Como é que a gente consegue acelerar e contribuir para que isso seja até... Aí a gente acaba fazendo aí uma indústria de novos talentos com a expertise que os negócios e as empresas precisam nesse momento e não tem pronto, como eu falei, universidade de curso hoje para disponibilizar. E como é que a gente consegue se antecipar das nossas próprias demandas, né? Porque os nossos clientes estão pedindo essas soluções e a gente tem que se antecipar para poder empoderá-los também no que eles querem entregar como negócio. Então, só trazendo um pouquinho agora para o RH, porque a gente falou bastante de negócio, e tem o lado pessoas, obviamente, de desenvolvimento profissional, né, de carreira. Sempre, tem a ver com tudo, né? Eu lembrei com a minha própria pergunta também, que tem coisas que às vezes a gente não vai ter lá o resultado exato para mostrar que funciona, né? Por exemplo, a Lê comentou do banheiro unissex, e talvez tenham pessoas trans ou gênero fluido, ou o que seja, que não vão comentar e celebrar que tem aquele banheiro, mas só nós entrar numa empresa que tem,
vai ser um alívio para elas, vai ficar tão confortáveis que elas não tiveram que reivindicar aquilo, por exemplo, e com certeza ela vai ficar mais nessa empresa. Então vai ter uma retenção de talento, vai influenciar em várias coisas que talvez não vai estar lá na meta final, mas isso causou aquilo. Mas o ambiente acolhedor faz muita diferença, né? Tem essas coisas invisíveis também que fazem parte e depois, provavelmente, o líder atento vai notar que teve o seu impacto, né? Claro, com certeza. Meninas, muito bom conversar com vocês. Como eu falei, eu fico muito animada com essas conversas, porque a gente vê que estamos caminhando, né? A gente passou por tanto tempo e ainda estamos apontando tanto as dificuldades, né, do mundo que de repente iluminou muitas sujeiras, né, que estavam embaixo do tapete. Então, que bom que a gente está aspirando, renovando e ressignificando tudo isso. E é maravilhoso saber que com ações práticas, com organizações e com organização e com metas muito bem traçadas, é super possível caminhar. Então, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Maravilhoso e obrigada pela iniciativa, como sempre com a gente. Oba, contarei sim. Espero que vocês estão aí nos ouvindo também, tenham ficado tão animados quanto eu. E se quiserem comentar, eu sempre digo para vocês, não deixem de usarem a hashtag Microsoft Podcast para a gente ficar ali olhando os seus comentários, insights e dicas e o que mais vocês quiserem colaborar. Muito obrigada e até a próxima.